Agora sim o Sport Center chegando para valer com o Mário Marra, com o Silas, com o Felipe Facincani, com a vitória do Palmeiras 2-1 em cima do Inter, Marra. Ah, sim, a vitória do Palmeiras. Acabou agora, Bruno. Acabou. Gustavo Gomes, primeiro tempo, muito Dudu, hein? Mas muito, hein? O mercado tá procurando o Dudu até agora. Gustavo Gomes fez 1-0 em jogada do Dudu pela esquerda. A gente vai falar sobre isso, né? O Dudu tem alternado. Jogo sim, jogo não, direita, esquerda. Segundo tempo bem diferente, né? O Inter cresce muito, o Mano faz boas modificações. Saiu o gol do alemão. O Inter tem um time que tem variado muito, mas que normalmente, Bruno, não vive a passividade que viveu no primeiro tempo, né? É um time que luta muito mais, que briga muito mais, e o Palmeiras experimentou isso contra um Inter do segundo tempo, brigante, valente, brigador, valente, tentando de tudo. Muito perto do fim do jogo, o menino, né? Gabriel Menino faz o 2-1. Cruzamento do Vanderlei e o Gabriel Menino dá a vitória para o Palmeiras. Jogo bom, quente, apertada a vitória palmeirense, Facincani. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo Ótimo certo. programa contigo, com o Silas, com o Marra, com o Fã de Esporte. Sempre uma honra com vocês aqui. Dois tempos distintos, né? Principalmente por parte do Palmeiras. Muito intenso na etapa inicial. Depois, o Internacional, que, como bem disse o Marra, cresce muito com a entrada do alemão, mexendo demais em relação ao setor defensivo do Palmeiras, nos entrelinhas, né? Tanto na primeira como a segunda, girando muito e usando aquilo que ele tem de melhor, a força física, um jogador de muita explosão e que fez um belíssimo gol, mas um Internacional que ainda carece de muito mais foco e muito mais atenção no jogo, se a gente for colocar no total. O Inter que fez um primeiro tempo abaixo e no fim do jogo meio que aceitou o empate. E isso de ter aceitado esse empate fez com que a desatenção do setor defensivo, o erro do Edenilson, causasse a vitória do Palmeiras. Daqui a pouco tem a Renata Ruel também aqui pra gente falar dos lances da arbitragem, tá? Tem muita reclamação, tem um gol anulado do Palmeiras também, um lance bastante difícil que foi analisado ali pelo VAR, um impedimento e ainda os lances do jogo da manhã que também foi bastante confuso. Silas, que vitória importante pro Palmeiras e apertada em cima do Internacional. O Palmeiras, né? Primeiro, boa tarde a todos, né? Você, Brunão, Marra, Facinca e Fã do Esporte também. Eu começo a ver no Palmeiras, não dá para cravar que o Palmeiras vai ser campeão. Mas a gente começa a ver situações de time que vai chegar. Ganha na última hora, deixa de tomar um gol contra o América no último minuto do Juninho. Estrelinha. O Atlético Mineiro tomou o gol do Cuiabá no último minuto. Quer dizer, então assim, a gente começa a ver alguma coisa no Palmeiras. E quem assistiu o primeiro tempo achou que ia ser 4 ou 5-0 para o Palmeiras, porque o Inter não compareceu. Mas o segundo tempo, como foi falado aqui já, a entrada do alemão, até no lugar do Wanderson, que já jogaram bem os dois juntos, mas o Wanderson voltando de lesão, que né, ainda não está na melhor da sua forma, mas o alemão, olha, tá pintando aí como um craque ali na frente, hein? Um jogador muito forte, um jogador com muito faro de gol, e hoje mostrou mais uma vez, né? A gente tá vendo os lances, agora os melhores momentos, não só os gols, e o Dudu realmente aparecendo muito nos primeiros, pelo menos 15, 20 minutos, ele tomou conta ali, né, Marra? Então, e pela escalação do Inter, o Johnny tem jogado muitas vezes, ele entra muitas vezes, não começando a partida, mas no segundo tempo, simulando um lateral direito. Pela escalação do Inter, eu pensei que o Inter fosse jogar com 3 zagueiros, com o mercado cobrindo o lado direito e o Johnny por ali. Não foi. Pelo menos nos minutos iniciais. Em alguns momentos o Johnny ficou vigiando o lado direito. E aí, Bruno, foi um convite pro Dudu. Dudu contra o mercado. Olha, ele fechou o mercado. Foi um passeio. Tem que tomar cuidado quando fala fechou o mercado, abriu o mercado, porque não sabe se é da bola. Foi o mercado delivery ao Dudu, é esse, né? Levar o Dudu embora, o torcedor palmeirense ficou preocupado. Ah, sim, ainda tem isso. Até a mudança dele no segundo tempo eu não entendi. Não sei se era uma questão física, mas o Wesley entrou mal no jogo, né? Sim, e o Dudu tava muito bem no jogo, né? Pois é. Tava fazendo a partida. A gente até pela manhã aqui, muitas vezes a gente fala, né, Bruno? O Dudu não tem sido, nos últimos jogos, na última temporada, o principal destaque nas partidas. Mas de um tempo pra cá, ele tem voltado a jogar muita bola, né? Isso por quê? Porque ora o Veiga, ora o Scarpa, o Gustavo Gomes, e acaba que o Dudu fica ali como terceiro melhor, tal. Acho que a partida dele hoje, especialmente no primeiro tempo, foi uma partida Dudu, sabe? Sabe aquele Dudu que a gente conhece? Foi desse tipo. E ele, se o Mano não tivesse mudado, e acho que as mudanças do Mano no segundo tempo melhoraram muito o Inter
teria muita dificuldade para tentar entrar no jogo, porque o Dudu acabou com o jogo no primeiro tempo. Agora, o Silas, ele chamou a atenção pela maneira como o Palmeiras conseguiu essas 2 últimas vitórias na competição. Não é o momento mais brilhante do Palmeiras na temporada, mas mesmo na adversidade, o Palmeiras tem conseguido as vitórias e quando precisou, como disse o próprio Abel, a estrelinha também brilhou. O que isso quer dizer, Facincani? Você vê como o Silas, que assim, é sinal de que realmente tem alguém ali que até o final é o candidato principal ao título? É o time hoje no Brasil mais regular, né? Em termos de trabalho, de planejamento, no âmbito individual, como que os jogadores em campo dão a resposta àquilo que o técnico pede. Existe uma equipe que está numa rotação competitiva há mais tempo do que outras equipes, até porque, se a gente traçar um comparativo de Atlético, de Flamengo, do próprio Corinthians, são equipes que estão trocando seus projetos, né? O Vitor chegou esse ano, o Cuca voltou agora com o trabalho do Turco, o Flamengo trocou de técnico, então essa veia, essa manutenção de uma ideia, ela no Palmeiras está há mais tempo. Então, naturalmente, esse time consegue brigar e estar nesse topo um passo à frente dos rivais. Se isso vai se consolidar como título, claro que só o tempo vai dizer. Mas que o Palmeiras ele está à frente nesse tipo de disputa, não tem dúvida. Eu acho que ninguém aqui tem qualquer opinião que seja contrária a essa de que o Palmeiras é uma equipe formada para brigar por todas as competições. E agora entra naquela fase onde o Palmeiras já não está mais em uma das competições, depois de tanto tempo vai ter uma semana aí de trabalho e de descanso, Silas. Pode ajudar o Palmeiras nesse esse calendário que ele perdeu, né? Ele perdeu a disputa da Copa do Brasil. Eu acho que pode, até porque o Palmeiras começou diferente da maioria. O Palmeiras começou com a Copa Libertadores, colocando a garotada para jogar, ou um segundo time. Será? Se é que a gente pode dizer que no Palmeiras tem um segundo time, né? Todo mundo ali é Silas, bom. O Palmeiras, em fevereiro, estava disputando um Mundial contra o Chelsea. Pois é. Olha o começo de temporada, né? E andou muito bem no começo, principalmente da Copa Libertadores. Aí a gente achou que tinha sido mal planejado, porque andou tropeçando, andou cansando aí em alguns jogos, perdendo alguns jogos até. Mas não, eu acho que o único hoje, a gente falava muito há poucos dias atrás, né, Bruno, que o Atlético era aí o segundo time. Hoje eu acho que o Flamengo passou a ser esse segundo time, pelo que vem apresentando. Mesmo o Allan Kardec tendo feito gol, e o que a gente ia dizer, puxa, olha aí o reforço já ajudando, dando a vitória, não aconteceu, porque o Pirani foi lá e empatou o jogo, né, no jogo do Atlético contra o Cuiabá, ou Cuiabá contra o Atlético. Agora, o Flamengo está longe ainda na pontuação, mas dentro do campo já se aproximou muito daquele Flamengo que todo mundo gosta de ver, né, quer ver. Porque são, nesse momento, 9 pontos de vantagem que o Palmeiras tem para o Flamengo, Mar. Sim, mas é difícil tirar do Palmeiras. Bom, Bruno, falamos sobre isso também durante a semana, seria um malabarismo muito grande tentar explicar um outro campeão de turno. Porque o turno foi muito com a cara do Palmeiras, que cresceu durante a competição, que reafirma tudo que a gente já esperava de um candidato a tudo, né? De um time que mantém o mesmo técnico já há algumas temporadas. A diferença, ela é boa, especialmente porque o campeonato o atual, né? Diferente de anos anteriores. É o campeonato da irregularidade, é o campeonato que tem a pontuação mais baixa, por exemplo, se comparado ao ano passado. E é difícil acreditar que o Palmeiras, em algum momento, vá abrir mão, vai perder a força. Acho que é comum não pontuar sempre 100%. O Palmeiras viveu isso há pouco tempo. Em 9 pontos disputados, conquistou 2. Mas essa é a regularidade dos outros também. Sim. Dificilmente alguém faz 4, 5 vitórias seguidas. Agora tem esse momento muito legal do Flamengo, mas isso não é uma realidade do Campeonato Brasileiro. Então, sim, eu acho que o Palmeiras é fortíssimo, 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 com a vantagem agora de ter, vantagem entre aspas, né? De ter um pouco mais de tempo também para descansar jogadores, para treinar, para variar com a eliminação da Copa do Brasil. Nesse campeonato tão equilibrado, não é cedo perguntar assim, já, mesmo que entre aspas, uma cara de time campeão? É cedo perguntar, mas não é erro a gente voltar atrás na opinião. Porque o campeonato tem mostrado. Qual é a fotografia do campeonato no momento? O Palmeiras tem boas possibilidades de ser campeão. Daqui a 2 meses pode não ter. Essa é uma fotografia do momento. No momento, é uma evolução muito grande do Flamengo. É um Fluminense que... É um Corinthians com os reforços que estão chegando. Agora, também é o Atlético com técnico novo. Então, esse é o momento. A gente não tem momento do Atlético, porque o Cuca nem chegou. Vai chegar amanhã. Então, assim, hoje,
Hoje, a cara é uma cara muito bonita do Fluminense, muito interessante ver jogar, é uma cara muito bonita do Flamengo e é uma cara bem interessante daquele que já é líder com folga, que é do Palmeiras. Tem essa cara, Facincani? Sempre teve, né? Porque se a gente pega o que foi esse começo de temporada e que o Palmeiras tem feito em temporadas anteriores, somado à experiência de títulos que ele vem somando, é natural que essa equipe ela entre com essa cara de campeão. Esses elencos, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians agora, são formados para ter essa cara de campeão, né? Você não descarta essas equipes. Então, o que vai diferir uma equipe de outra no campeonato é o aproveitamento de pontos em jogos-chave e até no embate entre eles. Aí é onde você vai ver quem que vai tirar de cena o seu rival. Mas não dá para você descartar o Palmeiras, muito pelo contrário, dessa chamada cara de campeão. Né? Até pelo que o Palmeiras tem apresentado. É um time que é uma máquina de competir. Né? Esse Palmeiras do Abel, ele é assustadoramente competitivo. Ele entra, tirando o que aconteceu na Copa do Brasil, é verdade, mas perde para um rival, perde para o São Paulo, que tudo bem, é um time hoje inferior, mas é um clássico, acontece. Não dá para dizer que foi uma tragédia, uma surpresa. A tragédia foi ano passado contra o CRB. Aquilo ali é ponto fora da curva. Agora, perder para o São Paulo, não. Só que de resto, você vê um Palmeiras com 100% de aproveitamento numa Libertadores chegando a umas quartas de final, o que é algo raríssimo. Até agora, eu não me recordo, se o Marra, com a memória que ele tem, puder me ajudar, não me lembro de um time que chegou 100% de aproveitamento nesta nova etapa de Libertadores, nesse novo formato. Também não. Né? Com 8 jogos e 8 vitórias. Eu nunca vi. Eu não me recordo. Né? Se alguém puder me ajudar, agradeço, mas não me recordo. Então, se isso não é a cara de um time que ele, sabe, esboça esse tipo de sentimento competitivo, e isso é assustador para os adversários, uma equipe dessa, ela sempre vai entrar com cara de campeão em qualquer competição que disputa. Agora, o Palmeiras, ele vai enfrentar, você falou dos confrontos diretos, certo? O Palmeiras perdeu muitos pontos em casa, né? E fora de casa ele tem a melhor campanha, né? Mas ele vai fazer esses confrontos-chave fora de casa com esses adversários. E ele não venceu ninguém diretos. Que está no G4, né? Daqueles que estão, tirando o Corinthians. Só que desses que a gente está falando aqui que disputam o título, ele só vai enfrentar o Flamengo no Allianz. Sim. Certo? Certo. Ele tem um jogo com o Corinthians na Neoquímica Arena, ele vai jogar com o Galo no Mineirão, ele vai jogar com o Fluminense no Maracanã, ele vai jogar com o Inter fora. Com o Furacão fora. Com o Furacão fora, outro. Então, você vê só o Flamengo, então. Isso é bom ou é ruim? Bom pelo lado de, não, fora de casa é um time muito forte e vai somando pontos fora? Ou era melhor pegar essa turma toda dentro de casa? Não, Bruno, assim, teorias, né? O Flamengo hoje suou litros e litros para ganhar do Avaí. O Palmeiras não ganhou do Avaí fora. É verdade. Então, assim, são teorias. A gente não tem a resposta para tudo. Eu acho que nesses confrontos, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Corinthians, me permita, vou incluir o Fluminense, é normal qualquer coisa. Não é normal goleada. Sim. É normal ganhar fora, é normal perder em casa, é normal empatar. E acaba que nessa trocação de ponto... Um tira ponto do outro, né? Sim, mas já tem uma vantagem do líder, né? O líder do campeonato já não é mais alcançável. Ele tem 4 pontos. Ele terminou o turno 4 pontos à frente do segundo colocado. Mas não é confortável só ter o Flamengo em casa, Silas. Não, sem dúvida. Pois o Palmeiras tem força para ir lá na Neoquímica e derrubar o Corinthians, derrubar o Galo fora, derrubar o Fluminense fora. Mas você tocou num ponto, Bruno, que é a questão de o Palmeiras estar fora de um torneio já. Isso aí pode ajudar muito, se você atrelar isso à gestão que o Abel faz de mudança de grupo. Trouxe o Merentiel, trouxe o Lopes, você vê, liberou o Verón, aí entra o menino aí, que a gente já não estava vendo, vai lá e dá o gol da vitória para o time. Era carta fora do... No Justamente. ano passado, não. No início do ano. Sim, não foi o Mundial. É verdade. Isso. Então, olha como ele tem o grupo, assim, todo mundo preparado, porque todo mundo pode ser aproveitado a qualquer momento. Óbvio, às vezes vai jogar bem, outro dia vai jogar mal, outro dia mais ou menos, como a gente acabou de falar, o Dudu não estava aparecendo tanto, porque o Veiga e o Scarpa estavam aparecendo, agora o Dudu voltou a aparecer. Quando o Rony não faz gol, é Murilo que faz e Gustavo Gomes, o do Murilo foi anulado hoje, mas tá lá, quanto o São Paulo estava lá e fez o gol também. Então é isso, é um time que, assim... Tá pegando gosto. Olha o Zé Rafael, 2 bolas e parece que é repetição. Sim. A mesma cobrança no mesmo lugar, os mesmos jogadores. Então é um time que está treinando para fazer isso aí. Não é casualidade, não.
Aí as duas jogadas do alemão a gente vai ver, né? A primeira na trave e a segunda depois é impressionante, né? Como ele ajeita a bola e bate firme com a perna esquerda para fazer o gol de empate. O Danilo, eu estava até discutindo mais cedo aqui, um pouquinho antes de começar o programa, se o Danilo foi bem ou foi mal no jogo. E o Silas falou que achou que foi um dos melhores, certo, Silas? É que o segundo tempo jogou mais o Inter que o Palmeiras. Sim. Mas no primeiro tempo o que ele fez foi uma barbaridade. Ele tomou conta do primeiro tempo, roubando bola, chegando. É que assim, as pessoas já sabem, óbvio, o Danilo no Bahia era ponta esquerda. Então ele tem muita característica, quando ele pega a bola na frente, ele sabe o que fazer. Só que ficou caracterizado e o que levou o Danilo a ser quem ele é hoje foi jogando de primeiro volante, segundo volante, ele marca, ele rouba, ele sai. 20 anos, né? 21, é muita vitalidade e um cara em quem o Palmeiras tem muita confiança para o desarme, né? Para anular o craque do outro time, para marcar as jogadas principais de armação dos outros times. Esse é o Danilo. E aí o gol do Gabriel Menino no finalzinho teve pressão ainda do Internacional. A gente já vai lá pro Allianz, tá? Tem mensagem aqui, ó, do Radamés, do Magno, do Marcos também, do Saulo Lúcio também, o pessoal participando aqui do nosso Sport Center, tá? Cuidado Pode aí mandar nas mensagem. mensagens, hein? Não, eu leio só um nome para não me pegar, entendeu, Marcos? Tô achando que você tá muito rapidinho. Não, mas eu só leio o primeiro ou o segundo nome, entendeu? Sim, não, exato. Porque né? aí não tem jeito. Não, vai direto e reto. Você é experiente. Experiência, exatamente. Vou chamar o Vinícius Nicoletti, então, que tá no Allianz, tá na Zona Mista. Daqui a pouco tem a entrevista também do Abel Ferreira, a entrevista do Mano Menezes e a Renata Ruel pra gente falar de arbitragem, tá? Vinícius, movimentação aí no Allianz, já tem gente passando por aí? Boa noite. Fala, Bruno, boa noite pra você, boa noite, Silas, Mário Marra tá me devendo, aliás, Facincani, fã de esportes. Pois é, mais uma vitória do Palmeiras aqui no Allianz Parque, 11ª em 19 rodadas, fecha esse primeiro turno com o melhor ataque, melhor defesa e, claro, com o título, já tinha, né, antes dessa rodada, o título do primeiro turno. Só 5 times na história não conseguiram fechar com o título depois de conquistar o primeiro turno. Vamos ver se o Palmeiras aí confirma essa regra no final do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Uma vitória importante, vocês já registraram, o Palmeiras dominou todo o primeiro tempo, fez o gol com o Gustavo Gomes, depois fez o segundo gol com o Murilo, mas o VAR determinou ali impedimento. No segundo tempo, o Mano Menezes mexeu no time, o Mano que tinha problemas nas laterais, os dois laterais machucados, na direita e na esquerda, e os reservas também não atuaram porque o Internacional negociou os dois jogadores, o Heitor e o Moisés. Então o Palmeiras explorou muito isso durante essa partida. E o Mano com 2 mudanças no segundo tempo, a entrada do Alemão e do Maurício, principalmente o Alemão que fez o gol e foi muito bem. O Internacional mudou, foi para cima, quase chegou ao empate com o Maurício, depois o Alemão deu uma pancada na trave e acabou fazendo o gol. Quando o jogo já se encaminhava ali para o empate 1-1, uma jogada da base do Palmeiras, destaque para a base. Começou com o Danilo, passou pelo Wesley, Vanderlan, que foi muito bem na lateral esquerda, e o gol do Gabriel Menino aí, se recuperando no Palmeiras depois do início de temporada que ele ficou fora do Mundial de Clubes. Então, importante a vitória e esse gol também do Gabriel Menino, que festejou bastante, deu um abraço ali longo no Danilo, os dois jogadores formados na base, que foram titulares e muitas vezes é uma recuperação também do Gabriel Menino. O Palmeiras aí mantém uma escrita, um tabu, nunca perdeu para o Internacional aqui no Allianz Parque, agora 9 jogos com 7 vitórias e 2 empates. O Internacional iniciou a temporada aí com a 3ª melhor campanha como visitante, também não tinha perdido com o Mano Menezes fora de casa, só perdeu um jogo nesse Campeonato Brasileiro como visitante, a primeira rodada para o Atlético, e o Mano estava invicto fora de casa, mas então essa foi a primeira derrota do treinador colorado. Um outro embate curioso aqui, Bruno, foi dos dois treinadores, né, que já discutiram, já tiveram aquele duelo fora dos gramados, quando o Mano Menezes disse que era fichinha perto do Abel Ferreira das reclamações, né, dizendo que era até juvenil, mas hoje o Mano reclamou mais, tomou um cartão amarelo e está fora do próximo jogo contra o Atlético. Daqui a pouquinho vai vir o Everton aqui, já chegou a notícia aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente volta aqui do Allianz Parque para ouvir os personagens dessa vitória palmeirense. O Palmeiras na ponta da tabela, tentando aí, então, no segundo turno, confirmar o título. Próxima rodada, Palmeiras pega o Ceará fora de casa, tem a semana aí para se preparar para esse jogo, e o Internacional recebe o Atlético Mineiro, o Inter que perdeu na primeira rodada para o Atlético, recebe o Atlético lá no Beira-Rio.
Então, Bruno, daqui a pouco a gente volta então aqui com os personagens e também com os treinadores direto do Allianz Parque. Eu volto com você. Bom, você já volta, Vinícius. Você falou em personagens, a gente tem os protagonistas aí, pelo menos dos gols, né? O Gabriel Menino, que é uma raridade, fez o segundo gol com a camisa do Palmeiras e não é uma raridade gol do Gustavo Gomes. E a gente tem uma tela que mostra como o zagueiro e capitão do Palmeiras tem sido, sim, muito importante nessa temporada, também marcando, né, Facincani? Sim, ele é um jogador fundamental para o esquema tático e para a liderança do Palmeiras dentro de campo, né? 8 gols, igualando o Vitor Hugo, o Roque Júnior, uma leva aí de grandes zagueiros aí. Obrigado, produção, ao telão, né? Se bem que essa aí é dos artilheiros da temporada. Mas ele igualou numa mesma temporada os melhores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras, né? Que eu citei, Vitor Hugo 2015, Roque Júnior em 99, se não me falha a memória. Mas, enfim, é um jogador que tem um peso muito importante, né? Aliás, o Palmeiras é um com e um sem o Gustavo Gomes em campo. É mesmo? Ah, não tenha dúvida. É outra dinâmica, é outro tipo de liderança, de postura. A coordenação defensiva e como o Gustavo, ele consegue orientar os seus companheiros é muito diferente de quando há uma outra dupla, seja Luan e Murilo, Kusevich, Murilo, Kusevich, Luan, enfim. Mas quando não tem o Gustavo Gomes, na minha visão, o setor defensivo do Palmeiras carece muito e ele perde bastante, principalmente não só nesse quesito ofensivo, de um zagueiro que chega à frente, mas em especial de colocação defensiva. A tela mostra exatamente isso, né? Quando não tem o Gustavo Gomes, não é só defensivamente que o Palmeiras perde, é ofensivamente também. E a zagueirada adversária está cansada de saber disso, né? Então, se ele não fizer o gol, se ele não participar, ele vai segurar 2, né? Vai segurar a atenção de alguém. Consequentemente, pela matemática do jogo, alguém vai estar livre, né? Muito importante, Bruno. E até tirando das coisas do campo, a liderança, né? É um cara que representa muito, né? Os outros confiam nele, os outros enxergam nele uma liderança em campo. Aqui está o Silas, que sabe muito bem o que é isso, né, em campo. O Silas já fala sobre o Gustavo Gomes, para a gente falar sobre essa questão em campo e também fora de campo, idolatria, postura, mas o Abel Ferreira vai começar a falar agora lá no Allianz Parque, então a gente vai para lá com o Vinícius Nicoletti para a gente ouvir então o treinador do Palmeiras, Abel falando. Por tudo que passou com ele, ele marca o gol da vitória com o cruzamento de um menino que está subindo agora da base, é algo muito emocionante que mexeu também muito com o torcedor palmeirense. Olha, boa tarde em primeiro lugar. A prova de que nós confiamos no menino é que quando se lesionou o Jailson, nós não fomos buscar nenhum jogador. A prova de que nós acreditamos no menino, porque seria fácil, porque perdemos um jogador, íamos buscar outro, porque ele lesionou-se, não é, o Jailson, e nós lesionou-se, é menos um. E para as pessoas que isto é uma prova daquilo que nós acreditamos nos nossos jogadores e vamos lhe dar provas. E vamos dar oportunidades. Depois cabe-lhe a eles fazer o caminho. Portanto, o menino, não há dúvidas nisso. Nós não fomos buscar nenhum 8. Mesmo o próprio Jailson tendo-se lesionado, nós fomos buscar ninguém. Sobre o Vanderlá, o caminho natural, eu estou aqui há 2 anos e ele estreou-se connosco na Libertadores. E por mérito próprio, hoje é o número 2. Por mérito próprio, hoje é o número 2. Amanhã não sei. Hoje é o número 2. Porque no futebol nós sabemos que há lesões, há castigos, há meritocracia. E é verdade, o Jorge lesionou-se, fez 2 jogos muito bons e eu gosto, e os jogadores têm que saber disso. Gosto do Jorge, gosto de Piquerez e gosto do Vanderlá. E dentro desta hierarquia destes 3... há umas alturas em que o Piquerez é o número 1, o Jorge era o número 2 e o Vanderlei é o número 3. Hoje, daqui a uma semana ou 15 dias, não sei, hoje ele é o número 2. Portanto, mérito do trabalho dele, mérito da formação, porque é um moleque que já está aqui há muito tempo e tem cabeça, é muito predestinado, ele treina muito e bem. Em qualquer posição, ele faz de zagueiro, faz de lateral e acaba por ser, esses 2 jogadores acabam por fazer uma jogada coletiva, certo, mas onde esses 2 jogadores estão envolvidos e é fruto do trabalho deles. Abel, boa noite.
É claro que todo jogo de futebol tem dois times e as ações de um time, elas sofrem influência do que o outro time faz, né? E eu tô falando isso porque quando a gente viu a escalação, estava muito claro que o Internacional ia tentar fazer uma marcação mais baixa, negando espaços ao Palmeiras para sair em velocidade, e também ficou claro no intervalo que o Internacional ia mudar a sua postura, tentar jogar um pouquinho mais. Queria que você falasse como é que você planejou o Palmeiras para reagir a esses dois cenários do Internacional e qual foi a participação do Palmeiras, das ideias do Palmeiras para que o jogo ganhasse essa configuração. Primeiro tempo empurrando o Inter para trás e o segundo tempo com o Inter um pouco mais presente no campo de ataque em relação ao primeiro. Obrigado. Olha, o Mano Menezes é um excelente treinador. É uma equipa muito bem organizada. Há quem confunda organização com retranqueiro, ser retranqueiro. É uma equipa muito organizada, quer defensivamente, quer ofensivamente, e que veio aqui e, em função de algumas ausências, acabou por tirar o seu meio atacante e meteu o Wanderson, mais um médio, tirou o seu ponta de lança de raiz. Ele tinha dois no banco, 2 pontas de lança, e acabou por jogar com um jogador mais veloz. Ocupou o meio campo com 4 jogadores e criou-nos algumas dificuldades, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte eu acho que nós entramos muito bem. A nossa intenção, porque sabíamos que íamos sofrer nos últimos 20 minutos, porque vínhamos com um desgaste físico muito grande. A nossa equipa entrou a 70% da bateria, né? Porque não há como recuperar. Íamos ter que sofrer nos últimos minutos e a nossa intenção era entrar como entramos, fortes, e tentar resolver o jogo na primeira parte. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? O frame, onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas pelas 2 equipas que têm que ser protagonistas e não por uma terceira. É só isso que eu espero. É que o campeonato seja resolvido nem pelo VAR, nem pelos árbitros, seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver muita confusão com o VAR, né? Golos que são validados, volta atrás, vai ao VAR, se tocou neste jogador ou naquele. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. Quando, para mim, é falta no guarda-redes ou não é, e para ti é, para mim não é, o VAR não tem que entrar. Se o juiz assinalou o golo, é golo. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. Se era o mesmo. E eu perguntaram-me ao professor, vai depender de onde pararem o frame. Olha, se fosse golo, depende de onde pararam o frame. Eu só peço a quem está à frente deste organismo que façam todos um esforço. Eu não sei se eles também estão cansados, porque realmente é muito jogo, quer para nós, quer para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros também, é muito jogo, e como nós nos sentimos cansados, eles também têm esse direito de se sentir cansados. Portanto, só espero que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas, pelos intervenientes certos. É só isso que eu espero. Abel, queria apelar para a tua sensibilidade, você que se preocupa muito com o lado humano dos jogadores, de quem trabalha com você, o que aconteceu com o Renan, o acidente de carro, um garoto acabou matando uma outra pessoa. Como é que isso serve de exemplo? O que você pensa de tudo que aconteceu? Olha, as minhas primeiras palavras queria que fosse de sincero e profundo pesar e sentimento para a família da vítima, porque de facto é impossível nós recuperarmos o que aconteceu, e o pai daquela família, é impossível. Segundo, todos nós, quando cometemos alguma coisa de mal, temos de estar preparados para as consequências. E terceiro, eu acredito na justiça, e ela tem que ser apurada, e é por isso que ela existe. Portanto, não vou fazer nenhum juízo de valor antes da justiça fazer o seu papel e trabalho. E eu que posso dizer, durante o tempo que eu trabalhei com o Renan dentro do clube, e sei que ele trabalhou no clube desde os 11 anos, sei que foi internacional, eu pessoalmente só tenho coisas boas a dizer dele. E não me vou alongar muito mais nisto. Ele está no clube desde os 11 anos. E, portanto, é o meu comentário que eu tenho a fazer em relação a isso, e não vou comentar muito mais, a não ser, como te disse, dar
os meus profundos sentimentos à família da vítima. Abel, boa noite. O Palmeiras agora terá uma semana cheia pela frente, né, depois de tantos jogos. Como que você já planeja trabalhar essa semana e já sabendo também que o próximo adversário, o Ceará, joga num gramado que, como vocês já tiveram a prova quando enfrentaram Fortaleza, é um campo muito ruim, que tem algumas dificuldades para as equipes que querem jogar futebol? Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber do gramado, ninguém quer saber das viagens, ninguém quer saber do tempo de recuperação, ninguém quer saber. Portanto, vamos fazer o melhor que conseguirmos dentro dos recursos que dispomos. Mas é só isso. Já vi que essa luta é uma luta perdida, né? Já desde o tempo de Tele Santana. Portanto, eu com isso não vou perder mais tempo com isso. É uma luta perdida. Há quem não queira ir com isto para a frente e nem vejo a comunicação social tampouco a fazer força, a refletir sobre questões mais profundas. Não há interesse na comunicação falar sobre este tipo de questões. E, portanto, independentemente de como esteja o relevado, independentemente da viagem de 4 horas, independentemente do calor, né, vamos fazer o que fizemos até agora. Que a única coisa que eu peço aos nossos jogadores é darem o melhor deles, seja onde for, seja contra quem for, e jogar para vencer. E é isso que nós vamos fazer. Mesmo jogando com as pilhas a 70%, como foi hoje. Depois chegar ao final, fazer juízo, isto e aquilo, é desumano o que nós fazemos com estes jogadores, mas ninguém quer saber. Vocês já viram algum estudo feito sobre o número de lesões que existe neste campeonato? Alguém tem interesse nisso? Alguém faz esse estudo? Não querem saber. Portanto, se não querem saber, vamos todos. Vida que segue, não é? Vida que segue. Então, tudo bem. Boa noite, Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Queria que você falasse sobre a torcida que, depois do gol de empate, como você já disse antes, que o chiqueiro pegou fogo e ficou ficou muito inflamado de uma forma pouco antes já vista, mas pouco antes vista nesses últimos jogos, né? E falasse também da campanha dos 39 pontos. Você fala no seu livro lá da campanha com G8, G11, 15 e 24 pontos. Qual o seu panorama de avaliação disso? O que você acha que tem que melhorar para frente? Obrigado. Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta que fizeste. E obrigado aos nossos torcedores por acreditarem na equipa até o fim. Acho que hoje, sem o apoio deles, mesmo sofrendo o golo, nos ajudaram. Fomos buscar energias onde eu acho que nós não tínhamos, e isso fez com que os nossos jogadores acreditassem até ao fim, sendo que na segunda parte o nosso adversário criou 2, 3 oportunidades muito boas para fazer golo, e com sorte, não é? Com sorte, o nosso, ou como vocês quiserem chamar, com sorte, uma delas bateu na trave, e 2 competência do nosso goleiro, porque aí é competência, aí não é sorte, é competência. Nós também metemos 2 na do nosso adversário. O Dudu também teve uma grande defesa do goleiro, mas acho que foi um bom jogo, onde o Internacional na segunda parte cresceu, não podemos mentir, cresceu, e foi, na minha opinião, pelas capacidades físicas, mais mobilidade, mais dinâmica, mais frescos para poder tomar boas decisões. E nós, com a nossa alma, com o nosso coração, com a ajuda dos nossos torcedores, ganhamos porque acreditamos até ao fim. E, na minha opinião, com alguma felicidade, mas pelo que fizemos na primeira parte e durante o jogo todo, de forma mais justa, na minha opinião. Em relação aos pontos, eu já vos disse, a nossa batalha este ano é jogo a jogo. Jogo a jogo, jogar para os 3 pontos. Eu disse-vos também que não sabia como é que a equipa ia reagir, já disse isso muitas vezes, em função do calendário, em função dos jogos. Perdemos muitos jogadores, temos vários jogadores fora por lesões, mas como nós temos, outras equipas também os têm. E, portanto, fizemos o rodízio que tínhamos que fazer e vamos continuar a dar o nosso melhor, jogo a jogo. Aqui não adianta muito nós estarmos aqui a criar quem pode ser, quem vai ser. Há muitos candidatos à mesma cadeira.
Vocês veem como está tudo embrulhado, portanto, os primeiros 4, 5 são todos candidatos ao título. E nós, jogo a jogo, e no final, sim, olhamos para a tabela classificativa, porque aí é quando há a bandeirada de xadrez, e aí não há formas de dar a volta. Durante o percurso, vai haver um à frente, outro atrás, primeiro, segundo, terceiro, e assim vai. Abel, boa noite. Ainda sobre a pontuação, dos 39 que o Palmeiras termina após as 19 rodadas, 20 foram conquistados como mandante e 19 como visitante. Qual que é a leitura que você consegue fazer desses números? É um equilíbrio que talvez seja o necessário para o Palmeiras chegar no final do ano com o título de Campeonato Brasileiro? Ou essa margem muito próxima talvez indique que o Palmeiras precise de um melhor aproveitamento dentro de casa, alguns pontos que acabaram escapando aqui no Allianz Parque nesse primeiro turno? Obrigado. Olha, eu ainda não olhei muito bem para os números, mas tem pessoas que o fazem e que esses números traduzem competência da nossa equipa. Não é a minha opinião, é facto. Porque há opiniões contraditórias, uns que gostam mais, outros que gostam menos. Eu troco 60%, 70% de posse de bola, 40% por mais 10 finalizações, porque para mim o futebol é golo. E as pessoas, não é? Porque eu lembro do Guardiola estar no Bayern de Munique e as pessoas acharem entediante, porque era toca, as pessoas não havia. As pessoas querem Klopp, verticalidade, querem golos, querem oportunidades, querem samba, não é? E não sertanejo, não é? Quem gosta de sertanejo, é mais direto ao assunto, a criar oportunidades de golo, é rematar à baliza e não estar a aquecer a bola, não é? Mas isso eu respeito de todas as formas. Os números dizem que somos uma equipa muito competente. Os números dizem isso. E algumas pessoas, sobretudo algumas pessoas, dizem que realmente os jogadores, e isso gosto muito de ouvir a opinião de jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção italiana, que reconhecem competência à nossa equipa, e isso só nos deixa e enche de orgulho e de responsabilidade. E pessoas fora do país também dizem muito bem desta equipa. Ora, se vamos ganhar, não sei se vamos ganhar. Agora que esta equipa faz tudo para ganhar, mesmo jogando a 70% das suas capacidades, que é o caso de hoje. O que eu mais pedi era chegar ao final do jogo e não haver mais lesões, porque não há milagres. Com as viagens que se tem, com falta de tempo para recuperar, com os gramados muitas vezes, uns bons, outros uns muito bons, porque tem. Também é preciso dizer a verdade, outros que não são tão bons, porque não é, um gramado onde joga-se 3 ou 4 vezes por semana, ele vai ficar em condições? Não vai ficar em condições. Mas esses têm sido os nossos grandes adversários. E pronto, são 39 pontos, como te disse. Eu não olho para os pontos, eu olho para cada jogo, darmos o nosso melhor para o vencermos. No final, sim. No final, eu vou olhar e vou ver o que é que nos toca por aquilo que fizemos durante o jogo. Só espero, como te disse há um bocado, que este jogo seja resolvido dentro das 4 linhas, pelas equipas que têm que ser protagonistas, não é? Só isso. Eu só espero que não haja nenhuma equipa protagonista, a terceira que seja a protagonista. Que se tenha a responsabilidade e a humildade de perceber que há coisas que têm que ser melhoradas e que leiam, por favor, leiam a regra do VAR. Leiam. O VAR diz que só tem que entrar em ação quando é escandaloso. Porque se é dúvida, a decisão do árbitro prevalece. Não tem que o chamar. Leiam e leiam. Na escola, quando eu estava na escola, as perguntas de matemática eram interpretação. E uma das coisas que me ensinaram era lê a pergunta 3 vezes devagar. Lê a pergunta. E eu espero que quem é competente, até porque hoje com um telefone conseguimos fazer reuniões, que se uniformize as decisões. Não é contra uma equipa, a gente vê, acontece uma coisa, contra outra acontece outra, o mesmo lance. Não. Na Europa, os árbitros reúnem-se e metem lances que são de interpretação diferente e chegam à uniformização. Quando acontecer isto, a nossa decisão é esta. E hoje é muito fácil fazer isso. É muito fácil. Com um telefone, via Zoom ou outra plataforma qualquer, é muito fácil a gente se formar para uniformizar as decisões. Que é para que não haja uma terceira equipa protagonista. Os protagonistas são os jogadores das 2 equipas. Equipa A e equipa B. E não uma terceira. E é só isso que eu peço. É que não seja uma terceira equipa a ser protagonista deste campeonato.
Abel, boa noite. Enzo Pedotti, da Rádio Prorrogação. Eu queria saber sobre reforços, mas não só reforços contratados como o Merentiel e o Lopes. O Vanderlan hoje foi um grande reforço, não sei se você já falou, mas eu cheguei agora há pouco, peço perdão se você puder repetir. Estás perdoado. Como pediste perdão, estás perdoado. Obrigado. E, além disso, queria saber um pouco sobre a queda do Veiga, se atribui também ao calendário, a queda dos jogos, porque depois da lesão ele tem jogado abaixo do nível que a gente sabe que ele pode. Falaste bem. Depois da lesão, é exatamente isso. Lesão, jogos atrás de jogos, não dá para recuperar, não dá para trabalhar força. E a esperar agora para nós o recuperarmos fisicamente. Está tudo interligado. Isto, a técnica, a tática e a física e a mental, está tudo interligado. Não é? E a verdade, ele teve a lesão, regressou, tem que jogar, muitas vezes jogar sem estar recuperado, que é sobrecarga, e rezar que não volte a ter lesões. Vamos esperar agora para falar com o Núcleo de Saúde e Performance e perceber o que é que podemos fazer a esse nível. Mas, como ele disse muito bem, os jogadores têm que entender que durante a sua época têm que ser protagonistas quando estão bem, não é como eu estava a dizer, e quando passam por períodos de pouco rendimento, mas o esforço tem que lá estar. O esforço e o trabalho para a equipa tem que lá estar. E enquanto eles fizerem isso, por mim não há problema nenhum, porque eu sei que os jogadores é como as ondas do mar. Umas vezes estamos cá em cima e outras vezes estamos cá em baixo. Temos que saber lidar com o momento em que estamos em baixo para continuar a trabalhar para dar a volta. E o Vanderlan vem dentro daquilo que é a política do clube. Desde que eu cheguei, as pessoas sabem quanto dinheiro gastamos em reforços, as pessoas sabem quanto dinheiro gastamos em reforços, as pessoas sabem quanto o clube ganhou e valorizou a sua equipa, as pessoas sabem quanto é que o clube faturou por títulos ganhos, quanto reduziu a sua dívida, porque este clube é um clube muito responsável que paga a quem deve, e isso é que eu acho que é injusto, estarmos numa competição onde uns têm preocupação de ter que pagar as suas despesas, as suas dívidas aos seus fornecedores, aos seus patrocinadores, pagar, e outros não o fazem. Isso não é justo para a competição. Mas é por isso que eu gosto de estar aqui. É por isso que eu gosto do Palmeiras. É porque nisso é diferente dos outros. Pensa de maneira diferente. Pensa fora da caixa. É um clube organizado, é um clube sustentável, é um clube que tem presente e tem futuro. É um clube que apostou há 5 ou 6 anos na formação, e que a formação a gente tem o retorno, depois de 7 ou 8 anos começa a ter o retorno, e os jogadores que demonstrarem durante a semana e de forma consistente que podem pertencer à equipa principal, eles vão ter a oportunidade. Aqueles que for preciso emprestar e rodar e voltar depois, porque a receita não é igual para todos, não é? É da base, jogou muito bem no sub-20 ou no sub-17, vai chegar aqui e vai dar, não sei, vai depender deles e do trabalho deles. O Vanderlan, tu me disse, são 2 anos. Ele, quando nós chegamos aqui, ele estreou-se na Libertadores, não estavas aqui na pergunta há pouquinho, e por mérito próprio, pela forma. Há uma coisa que os jogadores têm que ter no futebol: se não houver intensidade e vontade, esqueçam a técnica, e são essas equipas que ganham. Não adianta circo, esqueçam isso. Circo, já vai o tempo em que os jogadores resolviam os jogos sozinhos. Hoje, todos os clubes têm bons treinadores, todos os clubes têm núcleos de saúde e performance, todos os clubes têm condições para dar aos seus profissionais. Hoje o que faz a diferença são as capacidades volitivas. É quem tem mais vontade, quem tem mais fome. Esses são os que ganham. E a minha função não é reunir os melhores jogadores. É fazer a melhor equipa. Nem sempre os melhores jogadores fazem a melhor equipa. Esse é que é o segredo das equipas que ganham mais vezes ou que estão sempre nas finais. São equipas. E hoje toda a gente tem boas estruturas, boas condições, pode pagar por reforços, tudo. Isso não é sinónimo de vitórias. E eu acredito que com uma equipa forte, um elenco forte, onde todos trabalham para os interesses da equipa, esteja mais próximo de ganhar. E também não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Abel, boa noite. Você, durante a entrevista, falou que o time dessa vez estava com mais ou menos 70% da bateria e que nos últimos 20 minutos vocês já imaginavam que o time sofreria. E aí, mais ou menos nesse momento, você faz uma troca que alguns torcedores não entenderam, que saiu o Dudu entre o Wesley. Eu queria saber, primeiro, se isso faz parte desse seu plano, dessa avaliação física da equipe. E uma segunda pergunta, vocês agora vão jogar no sábado, né? Você vai ter um tempo aí que é meio raro para você para trabalhar.
Qual que vai ser o principal foco? O que vocês estão planejando assim nesse momento que a gente vê que a equipe está um pouco mais desgastada? Qual que vai ser o grande foco de vocês nessa semana quase cheia aí que vocês vão ter de treino? Olha, reparem, não sou eu, se vocês virem as substituições dos grandes treinadores e dos treinadores brasileiros, os jogadores são aceleradores de jogo, os pontas são aceleradores de jogo, e a partir de determinada altura começam a perder energia e só começam a jogar com bola. E vocês reparam, as melhores equipas, os primeiros jogadores a sair, centroavante, pontas, são jogadores que é refrescar a equipa, é refrescar, senão então eu só tinha 11 jogadores. Dizia, presidente, só quero 11 jogadores e jogam sempre os mesmos. Não é assim que funciona. Hoje jogas tu, amanhã joga o outro e nós queremos rendimento, produção, rendimento, golos. E, portanto, em relação a isso, faz parte, para mim é perfeitamente normal, aos 60, 70 minutos, ter que trocar os pontas. Não é? Mas é comigo e é com toda a gente. São aceleradores de jogo. Chega uma altura que não há energia, não chega a ficar ali à espera que a bola me chegue para eu resolver, porque é preciso para a frente e para trás. E o golo acaba por surgir num envolvimento Wesley com o Vanderlá, isto para um bocadinho contradizer o que está disto. O futebol não é tirou este, meteu aquele e foi. Não é assim que funciona. Nós temos que olhar para a equipa, porque a equipa está precisada de energia. A equipa estava cansada já. E eu sabia disso. E a outra pergunta era, desculpa. O que você planeja agora nesses 5 dias que você vai ter de trabalho até eu acho que até vou ficar maluco, não é? Com esta semana vai parecer um mês, não é? Não sei, agora é descansar, porque nós precisamos mesmo muito descansar, física e mentalmente, sobretudo mentalmente, porque é muito desgastante, e depois voltarmos quarta-feira outra vez, todos prontos para continuar a nossa caminhada, porque vai ser dura, vai ser difícil. Há muitos candidatos à mesma cadeira e, como te disse, é procurar em cada jogo e em cada treino, ou sobretudo em cada treino, nos prepararmos para o jogo seguinte. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes aqui. Abel, na publicação da comissão técnica, no livro que vocês publicaram, há um termo sobre jogadores bolsa, que vocês trabalham como formação do elenco. Queria que você explicasse esse termo para quem não teve a oportunidade de fazer a leitura do livro, e queria te perguntar quais são esses atletas e se o Endrick hoje é um jogador bolsa dentro do elenco ou ele ainda não entrou nesse patamar. Olha, isso já vem desde o tempo do Braga, né? O Braga não ganhou títulos com esta equipe técnica, mas ganhou muito dinheiro. O PAOK também não ganhou títulos, mas ganhou muito dinheiro. E eu mesmo sem ganhar títulos, pagaram por mim, né? O PAOK teve que pagar 3 milhões de euros, o Palmeiras pagou perto disso, mas as Libertadores que ganhamos temos que... E o Palmeiras e eu devolver dinheiro ainda, pagar ainda ao PAOK. E essa questão de bolsa tem muito a ver com isso, tem a ver com a aposta na formação. E a aposta na formação é metê-los num contexto de exigência muito maior. Porque, com todo respeito pelos moleques de sub-17 e sub-20, existe uma escada e um degrau muito grande aqui no Brasil. Aqui. Tu na Europa tens equipa A, equipa B, sub-23 e sub-19. Okay? 4. Equipa A, equipa B, sub-23 e 19. Tem 4. E aqui tu passas do sub-19 para a equipa A. Saltas 2 degraus. Então a forma que nós temos, quer no Braga, quer no PAOK, quer aqui, foi quando chegámos aqui, já havia uma aposta do Palmeiras em jogadores da formação. O Patrick, o Renan, o Menino, o Danilo, já vinha com o Luxemburgo, e que pagou por isso. Porque apostar na formação tem os seus riscos, e pagou por isso. Pagou, porque quando se aposta na formação, há coisas que nós vamos comprometer, muitas vezes os resultados esportivos, estamos a apostar na formação. O que é certo é que nós aqui temos esses jogadores bolsa, e nós não é só 1, nem 2, são 10. O Fabinho treina connosco diariamente, o Vanderlá treinava connosco diariamente. Todos aqueles jogadores que foram campeões da Copinha, e mérito para o seu treinador, vocês têm que se lembrar o seguinte: no ano anterior já tinham competido nos últimos 3 ou 4 jogos do Brasileirão. Ou seja, foram sujeitos a uma exigência superior. Isto é uma experiência para eles espetacular. Para o Vanderlá, para o Naves, para o Garcia,
para o Fabinho, para o Bicalho, para o Gabriel Silva, enfim, todos aqueles que jogaram, que não me estou aqui a lembrar, mas no elenco eram 16, e que nós vamos dando a oportunidade quando temos. Agora, nós temos uma estrutura, temos 22 jogadores, temos 2 jogadores por cada posição, e o terceiro, porque é preciso ter muitos jogadores, é sempre o da base. E quando o da base demonstra, ou surge uma oportunidade porque há lesões, há castigos, ou por mérito, porque às vezes acontece como o Danilo impôs por mérito, se bem que houve ali uma altura a lesão do Filipe Melo, não é? E o Vanderlei foi igual, o Piquerez lesionou-se, o Jorge de fora, e ele por mérito próprio disse: estou aqui, olha, este é o Vanderlei. Gostam? Gostamos. Precisamos de contratar lateral esquerdo? Se calhar não, não é? Por mérito dele, porque tem 2 coisas: sabe o que é jogar no Palmeiras, está identificado com o clube, sabe quanto pesa esta camisola, e disse uma coisa para mim que é fundamental: eu quando entro para dentro de campo, eu tenho que deixar tudo lá dentro. Pode não sair o cruzamento, pode não sair o golo, porque hoje saiu tudo, mas pode não sair. Mas a entrega e o esforço é inegociável. E estes miúdos já vêm da base, estes moleques já vêm da base com isso. Não sou eu que os incuto neles, é a base. Isso é fruto do trabalho dos treinadores da formação, é fruto do trabalho dos diretores da formação. E mais uma vez, não é puxar a brasa à sardinha, mas quem quiser saber como se trabalha na formação de forma organizada, com uma ideia e com um fio condutor muito sério, é ver como. Mas o Palmeiras é exemplo em muitas coisas, não é? É exemplo em muito. Não é só nos títulos, não é só nos títulos. É exemplo como é que um clube tem que funcionar, como é que um clube tem que ser responsável, como é que um clube valoriza os seus funcionários, como é que um clube valoriza os seus profissionais. É exemplo e tudo. Não é só nos títulos, pois é fácil dizer os títulos. Eu antes de chegar, tudo o que eu estou a dizer aqui, o clube já era assim. Antes de eu chegar, o clube já era assim. E por isso é que eu me identifico com o clube, porque é ético. É um clube ético. E isso, eu identifico-me com esses princípios, com esses valores, e pronto, o facto de ser verde já é, é algo que faz parte da minha vida, não sei porquê. É assim. Ok, galera? Fiquem bem. Tchau. Então, a entrevista coletiva do Abel Ferreira depois da vitória palmeirense por 2-1 em cima do Internacional. A gente está vendo aí as bolas na trave do Palmeiras e aí na sequência sai o gol do Internacional. Eu vou chamar a Renata, já vai participar do programa conosco, mas de uma maneira geral, vocês gostaram da entrevista? Gostou, Marra? Gostei, falou muita coisa, falou do campo, citou fatores externos, né? Ele fala de uma terceira equipe, e aí ele não está falando um terceiro time de futebol. Ele está falando de arbitragem, né? De influenciando. Falou muito do calendário, explicou bastante sobre o Vanderlan. Achei muito boa essa parte que ele fala do Vanderlan. Foi muito boa, Bruno. Que já é o segundo até na linha, sim, não é? Ultrapassando então o Jorge, mas não respondeu sobre o Hendrick, né, Facincani? Agora assina um contrato profissional, inclusive nessa última pergunta ele deu esse discurso todo para falar dos jogadores bolsas, né? Que são os atletas que, segundo ele, são formados para gerar lucro ao clube, né? Os atletas de base são os atletas que você vai dar ao mercado a oportunidade de fazer com que o clube cresça também com as negociações, mas ao mesmo tempo que possam ter ganho técnico, né? E o Hendrick, ele hoje, ele passa a ser uma realidade para este ganho técnico. Esta semana, para mim, seria fundamental para inseri-lo, já que assinou o contrato profissional, né? Conhecer de fato os companheiros, como ele próprio disse na última entrevista dele, de que quero ver o enfrentamento dele com os zagueiros, entre aspas, de verdade, né? Luan, Murilo, Gomes, que são os caras que agora vão fazer parte da expectativa daquilo que é futebol do Hendrick, de trabalhar com o profissional e ver se ele se destaca, né? Eu sou um defensor muito grande de garotos com talento que possam ser testados. Eu acho que isso não é queimar etapa, é você dar a chance de ver qual é o tamanho da maturidade. Você queima um garoto, Bruno, quando você tem um time ruim, quando você tem um clube desorganizado, quando você tem um mercado mal feito e você coloca atletas em uma equipe completamente trabalhada. Você não vai extrair desse garoto absolutamente nada, a não ser um desespero para você tentar sobreviver em uma dificuldade. Agora, quando você tem um clube como o Palmeiras, em que hoje ele forma um jogador praticamente na mesma linha de competição e de exigência tática do profissional,
em que há um acompanhamento psicológico e estrutural muito grande, em que há uma integração base profissional que a gente tem visto que cada vez mais tem gerado frutos, e principalmente um time com um técnico, com um trabalho, com um projeto organizado, você só pode dar a esse garoto a melhor chance possível de entrar e jogar. O time está pronto. Então, se ao longo da semana, se a partir desta semana isso for feito, essa inserção Endrick, e ele começar a dar respostas, na minha visão... Porque na entrevista anterior ele até fala sobre isso. Eu quero ver o Endrick nas próximas semanas treinando e competindo contra o Gustavo Gomes, contra o Murilo, contra o Luan, que são adultos. Claro. Porque a comissão técnica do Palmeiras enxerga o Endrick como uma criança. Porque ele ainda tem um corpo de uma criança. Né? Apesar de ser forte, né? Apesar de ser forte. A resposta que eu tive até de uma pessoa da comissão técnica foi essa. O Endrick, você imagina assim, um mini adulto. Porque ele tem um corpo de adulto, mas ele é uma criança, assim. Porque ele é forte para meninos de 16 anos. Mas ele é fraco para bater de frente com o Gustavo Gomes. Por isso vai no ponto que o Facincani falou, né? Ele ser inserido nos treinos. E aconteceu quando apareceu o Verón também. Quando o Verón apareceu, era um menino já, e todo mundo falava muito do Verón pela categoria que ele tinha. Agora, ele também tocou no assunto do Renan e os sentimentos dele para com a família da pessoa que faleceu e tudo. Disse que o tempo que o Renan teve com ele foi um menino exemplar, ou seja, é aquela famosa bobeira que aconteceu. E aí, numa dessa aí, aconteceu o que aconteceu, e ele também falou de justiça, que a justiça tem que ser feita, né? E a gente também tem que saber arcar com as consequências daquilo, das nossas ações. Então, a entrevista dele, para mim, foi fantástica, muito boa. Agora, o ponto alto da entrevista, como o Marra já chamou a atenção, foi quando o Abel Ferreira falou que espera que uma terceira equipe não seja a protagonista da competição. E aí ele não está falando de um candidato ao título, mas está falando de uma equipe que não está dentro de campo. Uma que não joga futebol. Que não joga, mas que muitas vezes é protagonista, que é a equipe do VAR. Vamos ver o que o Abel falou para depois a Renata comentar e mostrar os lances complicados aí pra gente. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? O frame, onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas pelas 2 equipas que têm que ser protagonistas e não por uma terceira. É só isso que eu espero. É que o campeonato seja resolvido nem pelo VAR, nem pelos árbitros, seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver muita confusão com o VAR. Né? Golos que são validados, volta atrás, vai ao VAR, se tocou neste jogador ou naquele. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. Quando, para mim, é falta no guarda-redes ou não é, e para ti é, para mim não é, o VAR não tem que entrar. Se o juiz assinalou o golo, é golo. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. Se era o mesmo. E eu perguntaram ao professor, vai depender de onde pararem o frame. Olha, se fosse golo, depende de onde pararam o frame. Eu só peço a quem está à frente deste organismo que façam todos um esforço. Eu não sei se eles também estão cansados, porque realmente é muito jogo, quer para nós, quer para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros também, é muito jogo, e como nós nos sentimos cansados, eles também têm esse direito de se sentir cansados. Portanto, só espero que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas, pelos intervenientes certos. É só isso que eu espero. Então a gente chama a Renata Ruel para analisar o que falou o Abel e mostrar os lances que estão deixando o que? Essa insegurança no Abel Mar, é isso, Mar? E olha que ele está falando... Segurança ou desconfiança já, hein? Acho que os dois. E ele está falando depois que o time dele venceu, hein? O que eu acho legal, porque não é choro. Não é assim... Bom, a primeira coisa que o Abel pede, Renata, é para ele rever o lance do frame que para, o Palmeiras chega a fazer 2-0, mas o lance é invalidado depois que o VAR traça as linhas do impedimento. O que você achou da entrevista aí, dessa resposta do Abel, Renata? Boa noite, Bruno, Marra, craque Silas, Facinca, fã de esporte. É uma entrevista interessante, porque ele não fala só de um jogo dele, ele fala da arbitragem em geral. E eu também espero
que não tenhamos um terceiro protagonista. E a gente tem tido. Infelizmente, toda a rodada e em todos os campeonatos, não é só Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também, outro protagonista que é a arbitragem da CBF atualmente. E, infelizmente, porque a gente quer ver o espetáculo no campo de jogo e não interferência de arbitragem em resultado. Nós temos, assim, da entrevista dele, a gente vai até analisar os lances, mas tem um ponto que eu achei interessante quando ele fala: nós estamos cansados e provavelmente os árbitros também. E isso é algo para a gente refletir. Por quê? Porque na nova administração da CBF, o CNM fechou um grupo de árbitros, só eles estão apitando. Então é jogo domingo, meio de semana, domingo, viagem. E isso também gera um desgaste, sim, para a arbitragem. No campo, não digo VAR, mas há um desgaste mental. E a gente está vendo uma quantidade de erros que eu confesso que eu nunca vi, seja no campo de jogo ou seja com o VAR, que a gente acreditava que isso ia diminuir, e com o VAR parece que só está aumentando as polêmicas e as críticas, né, Bruno? Claro. Bom, vamos começar então com o lance do jogo do Palmeiras, certo? Claro que o Abel ainda tá doído quando ele fala de uma terceira equipe definir o jogo. Ele tá lembrando o que aconteceu na Copa do Brasil. Sim. Ele entende que o Palmeiras, que foi uma terceira equipe que definiu aquele confronto. E ele tá com medo que isso aconteça no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a gente está vendo erros sucessíveis. E erros, inclusive, no VAR, quando a gente acredita que não vai ter esse tipo de erro. Você fala, o VAR foi criado. O VAR foi criado para acabar com os erros graves, que foi outro ponto que ele colocou aqui, que a gente já vai ver a seguir. Mas falando do primeiro lance que ele coloca, ele fala do frame da bola no gol anulado do Palmeiras. E é um lance extremamente ajustado. E é um ponto, Bruno, que eu gosto muito de frisar isso. A gente já falou aqui disso, a gente já falou aqui, já fez matéria com especialista, já pegou matéria de fora da Inglaterra que mostra que o equipamento VAR tem margem de erro. E aí você pode ter uma margem de até 30 centímetros de erro num VAR. É muita coisa para um lance ajustado. Aqui a gente vê a linha vermelha, que seria do ataque, e a linha azul. A vermelha está um pouco à frente, o VAR definiu o impedimento no lance que aqui, sinceramente, fica difícil da gente ver. Você consegue ver mais ou menos o ombro do jogador do Inter e acho que as costas do jogador do Palmeiras, mas é um lance extremamente ajustado. E ele questiona o frame da bola, porque esse foi o frame usado pelo VAR no lance. A sensação que a gente tem aqui é que a bola já saiu. Sim. E a regra deixa claro o quê? Que você precisa, que o VAR vai usar o primeiro toque do jogador na bola. Isso aqui não parece o primeiro toque. Num lance ajustado como esse, milimétrico, que você sabe que tem margem de erro, você muitas vezes anula um gol legal. E se a gente for falar de Premier League, que engrossa até a linha, isso aqui na Premier seria gol. Vocês conseguem definir esse impedimento? Foi bem anulado esse gol? Não. É possível? Não foi bom. Não foi bem, não dá para saber. Para mim é inconclusivo. Por quê? Por causa a imagem não pega o primeiro toque do Scarpa na batida de falta. Quando a própria imagem, que é essa que a gente tem, que a Renata colocou no ar, quando a própria imagem da CBF, do VAR, mostra que a bola está saindo, quer dizer que ela já saiu. E se você puxa o frame anterior, o jogador não está impedido. A bola está em movimento. A bola está em movimento. Acabou. Tá errado aí, Facincani? Sim, tá errado. Agora, é interessante porque, assim, Bruno, eu, antes de, claro, né, estar aqui nesta função de comentarista, repórter, enfim, eu trabalhei algum tempo da minha carreira na edição. E tem muitos programas de edição que eles são competentes o suficiente para você ir frame a frame. Você usa no teclado do computador a setinha para frente ou para trás. Ela vai te dando frame a frame quando você joga o lance na chamada timeline. Timeline é quando você pega o bruto e você vai trabalhar, né, a edição da imagem e aquilo que você quer de acordo com o seu tipo de trabalho. E você, no frame a frame, consegue com alguns programas. O que me chama a atenção é, que programa é esse em que você não consegue no frame a frame? Ele te dá de 2 a 3 a 4 frames numa mesma
né? Numa mesma troca. Ou seja, em vez de ele sair do frame a frame, ele te dá 4-1. A tecnologia que a gente tem não me parece que é precisa o suficiente para definir esse lance então, tão assim, milimétrico. é uma coisa... Como é o que a FIFA já apresentou que vai ter na Copa. Já não apresentou? Que vai ser algo 3D, espetacular. Exato. Ali você tem uma tecnologia que define. Aí tudo bem. Qual é o primeiro toque, se a manga tá para lá ou se a unha tá para cá. Mas o que me chama a Antes do atenção... VAR não tinha que priorizar o gol? Então se tivesse dúvida? Exato, Silas. Não era, outra Renato? coisa. E no campo foi dado o gol, né? E aí o que me chama a atenção é... Que é o pior, que a bola tá parada, né? Exatamente. E não é difícil. E assim, Marra, a gente consegue, em quantas imagens aqui, rapidinho, né? Quando a gente recebe algum replay, alguma coisa, nós mesmos ajustarmos no nosso switcher, com os nossos diretores de televisão, os nossos editores que estão trabalhando aqui ao vivo, a gente consegue ajustar. E não entra na minha cabeça que esses, entre aspas, especialistas, que talvez devessem ter esse tipo de capacidade, não conseguem trabalhar com a mínima situação precisa de um lance que ele é necessário ter a precisão. E se então o aparelho ou a tecnologia não te dá essa precisão, então você deixa seguir o lance ou então trabalha com uma margem de erro, como a Renata falou. E nesse caso, o que o Marra destacou, tá claro que a bola tá andando. Exato. Se a bola tá andando, não para no lugar certo. Sim. E era uma cobrança de falta, mano. Isso. O que é pior ainda. O que é pior, porque a bola tá ali parada. Pode gerar uma dúvida, mas a bola está parada. Não é possível que você não ajuste frame ali. Porque assim, ali é o seguinte, aqui a bola já andou, certo? Se já andou, não é o primeiro toque. Isso. Volta um quadradinho. Claro. E a questão pra mim, assim, o Abel está falando de uma situação, não é que ele está legislando em causa própria, ele nem precisa. O Palmeiras ganhou o jogo. Ele está falando de uma situação de insegurança para todos os clubes. Sabe assim, esses erros geram insegurança, não é no Inter, no Palmeiras, é em todos. Porque esse é um tipo de erro que não pode acontecer. A bola está parada. O que você acha, Silas, desse impedimento do jeito que foi marcado? Eu também Você consegue enxergar ali o impedimento? Não dá. Antes, eu quando fui técnico de futebol, a gente reclamava muito o quê? O bandeirinha, ele levantava a bandeira, mas ele viu de onde a bola saiu, e aí o jogador era muito rápido. E ele viu o jogador na frente do zagueiro. Tá impedido. Mas não, quando a bola saiu, o cara tava 1,5 metro atrás do zagueiro. Claro. Só que ele chegou 1,5 metro na frente por conta da velocidade dele. Ele tá de frente. Justamente. Mas não tinha VAR. Claro. Agora, hoje, esse tipo de lance... Agora, o Abel, ele deu uma cutucada, falou do lance do jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras foi prejudicado, e abrangeu um pouquinho mais a questão de outros clubes, incluindo o Palmeiras, serem prejudicados no futuro, porque pode acontecer. Porque pode acontecer. E assim, sendo bem sincero, depois na sequência todo mundo entendeu o que o Abel falou. Claro. O Abel joga ali na entrelinha, mas quando ele fala lance interpretativo, em cima do goleiro você falta para um, é para outro, ele não tá falando do pé na bola do Scarpa, né, Renata? Não, ele não tá, mas ele tá falando de um jogo que aconteceu mais cedo. Mas eu acho importante a gente deixar claro aqui um fator que tem acontecido demais. Não são erros só a favor ou contra uma equipe. A gente está vendo erro acontecendo no geral. A gente tem mostrado aqui erros constantes, inclusive na Série B. A gente não tem falado só da Série A. A gente tem falado muito aqui de erros na Série B. Ou seja, são erros de Série A, Série B, a favor de um ou contra o outro, mas nada específico só a um time ou outra equipe. São erros que, para mim, mostram que a arbitragem está passando por uma fase catastrófica. E aí, Renato, o que o CNM vai fazer? Ele vai apagar esse arquivo? Então. Esse é o ponto. Não, e tem que ver. Vai apagar? E tem que ver o arquivo do Fluminense também. Esse eu quero perguntar. Porque aí, Renato, é o seguinte, amanhã para estar todo mundo ali na sala, chamar todo mundo e falar o seguinte, isso aqui não pode acontecer, porque a bola já está em movimento, já saiu do pé do jogador. Sim. A gente até citamos aqui depois, Facincani, que aconteceu no jogo lá entre Palmeiras e São Paulo, quando eles apagaram a caixa preta. Sim. Eu até lembrei aqui e falei o seguinte, quando infelizmente acontece um acidente aéreo, tudo que acontece ali é estudado para que os erros não sejam repetidos. Não tenha dúvida. Exatamente. E é por isso que o índice de acidente aéreo comercial é baixíssimo. Porque se acontece uma vez, não vai acontecer mais. Porque eles estudam, aprendem e não se repete. Aqui o que eles fazem? Eles pegam a caixa preta e jogam fora.
E aí tem acidente toda semana. Porque teve semana passada e teve hoje outro. Tem, todo dia. Vai ter quase. semana que vem, Renato. Vai, eu vou estar aqui. Você pode ter certeza disso, que você vai me ver aqui. Não, vai trabalhar bastante. Eu tenho trabalhado muito. A gente vai ver aqui, ó, o outro lance que ele falou, que foi no jogo hoje de manhã. Ele que deixou no ar, né? Ele deixou no ar, mas a gente sabe que ele estava falando de Avaí e Flamengo, que ele até cita, o goleiro, né? Tem um momento que ele fala ali. E aqui, o que aconteceu? A gente percebe que o Klaus, ele dá o gol no campo de jogo. Era o Rafael Klaus apitando, ele dá o gol no campo de jogo e o VAR chama para anular. Para mim, há 2 pontos aqui que a gente tem que falar. Primeiro, eu não gosto de achismo, eu gosto de regra do jogo. O que é a regra? Não existe mais aquele negócio de, o goleiro é intocável dentro da área. O goleiro não é intocável dentro da área. O goleiro, ele é um jogador como qualquer outro dentro da área. A diferença é que ele pode pegar a bola com a mão, tem as regras específicas dele em quais pontos. Os 6 segundos que ninguém dá, a gente não vê mais os árbitros marcando 6 segundos, mas ainda fazem parte da regra. Então você tem algumas coisas ali específicas, mas em relação à falta, o goleiro é um jogador como qualquer outro. Vai ser falta nele se ele sofreu uma carga, um empurrão, um calço. É isso, ele não é intocável dentro da área. E aí, pra mim, o que acontece Ou seja, aqui? a disputa corpo a corpo, normal. Acontece. Vai ombro a ombro, é normal. E aí a regra tem uma parte da regra que eu gosto, regra 12, faltas e incorreções. Todo jogador tem o direito de ocupar um espaço dentro de campo. E aquele espaço é dele. O que ele não pode fazer é se colocar no caminho do adversário. Mas se ele tá ali, ele ocupou o espaço primeiro, é dele. O espaço é dele. Ou ele está indo ao encontro do jogador, ou o jogador veio ao encontro do espaço que era dele. E para mim aqui é isso. O jogador do Avaí encontrou o espaço que é dele, o goleiro, o Santos, vai ao encontro dele, o Santos perde o tempo da bola, tá? A gente vê aqui, ó. Olha aqui, olha onde está a bola aqui. Deixa eu achar a lupa aqui. A bola tá aqui, ó. Aqui o Santos está em pé, mas a bola já tinha passado por ele. Ele não tinha mais chance de pegar essa bola. E aí tem um contato, sim, mas não tem um empurrão, não tem uma carga, não tem uma ação de bloqueio do adversário. E o adversário, gente, você não vai falar assim, olha, peraí que eu vou sair do seu caminho, passa aqui, ó. Não. Sim. Não existe isso. Sim. Entendeu? E futebol é jogo de disputa. Tem a imagem por trás, Renata? Tem sim, ó. A gente vai ver até melhor. Ela é mais clara, Ela é mais clara. E aí, pra mim, o Santos fica no chão, ele não pede falta. Pode ver que ele fica caído e ele não levanta a pedir. Quem pede falta são os jogadores do Flamengo, o Santos não. Ele parece que percebe que já perdeu ali e se joga. E pra mim ele perdeu. Na minha. E ele perdeu o tempo da bola. E tem uma perna esquerda aí do jogador? Eu não vejo perna nenhuma aqui. O Bissoli. Tem, Renata, vê só. Olha aqui. Porque eu vi essa justificativa. Assim, não, o jogador estica a perna, o Bissoli estica a perna e é isso que derruba. Não. Nada, ó. Não tem, Facincani? Não. Onde ele estica a perna aqui? Tem nada, né? Nada. Não, o Santos, ele, não sei se por causa do sol ou alguma coisa, ele, entre aspas, deixa de observar a bola, acaba trombando no jogador do Avaí e ele cai. É simples. E aqui a gente tem outro ponto, que aí é onde entra a fala do Abel, né? Porque assim, o Klaus no campo deu. Pra alguém aqui isso aqui foi falta? Silas. Não foi, Nada. Silas? Não, nada. Marra? Não, pra mim também não. Contra o meu Avaí ainda muito menos. Aí é clubismo. Não foi. Não foi falta. Eu sei. Mas não foi, né? Eu já falei contra o São Paulo, não tem como. Quando é, quando não é e ponto final. Claro. Não tem conversa. Isso não é falta. O Klaus, na minha visão, dentro da regra do jogo, eu não encaixo isso aqui em falta. É o Klaus, né, Renato? E aí você entra na característica do Rafael Klaus. O Rafael Klaus é um árbitro que deixa o jogo seguir. Vocês acham que ele, num lance desse, eles dariam pênalti? O VAR chamaria para dar pênalti num lance desse? Sabe? Esse é outro ponto. E aí... se é o contrário, ele daria pênalti. E aí entra no que o Abel falou. O VAR foi criado para corrigir erros claros e óbvios. É para achar baleia, vamos falar assim, e não formiga. Ele deu o gol no campo, ele tá bem posicionado, ele viu.
isso aqui o VAR não tinha que interferir? Nunca. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ok, o VAR erroneamente intervém no lance. E por que o Klaus, então, tomou a decisão do VAR e não a dele? Aí é um erro grave. Sim. E aí é o que tem acontecido com frequência e praticamente em toda a rodada. Os juízes deixaram de apitar os jogos e passaram a responsabilidade de decisões tomadas para a tecnologia. Ou seja, então, vou até fazer uma pergunta esdrúxula, mas com ironia, mas que evidentemente é cabível, para que então hoje a necessidade de um árbitro em campo? Se tem a tecnologia em que ela está apitando o jogo e tomando a decisão, para que juízes ou bandeirinhas trabalhando? Vamos abolir aqueles que estão em campo e vamos deixar a tecnologia do estádio tomar a decisão. Você corta 3 indivíduos que hoje deixaram de se representar e principalmente de ter personalidade para apitar. Porque se, entre aspas, o melhor árbitro do Brasil, ou um dos, que é o Klaus, não apita mais futebol e ele apita de acordo com a tecnologia, faliu a arbitragem do Brasil. E a gente já viu o Klaus com personalidade ser chamado e o Klaus falar não. Sim, na final do Campeonato Paulista. Exato. Semana passada. Semana passada aconteceu também, Atlético e Botafogo. O pênalti que ele não dá no Ademir. Ele não dá o pênalti no Ademir, que seria inclusive expulsão, né? Exatamente, era a oportunidade aí ele é chamado e acaba o jogo. E acaba o jogo. E foi pênalti. Foi pênalti. Então ele erra, de novo. Com o VAR, com a imagem. Com o VAR. Eu acho que eu escutei esses tempos atrás, eu vou até falar aqui porque eu preciso. O VAR virou aquele negócio assim, sabe quando você tá na escola e a professora fala assim, a prova de vocês é com consulta. Vocês podem consultar e ainda conversar com um amiguinho. Isso. Então é isso, VAR. Trabalho em grupo. Só que aí você ainda erra a questão. Entendeu? Na prova você tem a consulta, conversa com o amiguinho e ainda erra a questão. É proeza. Não, vou fazer errado mesmo. É proeza, exatamente. Faço questão de errar e não estou nem aí para tentar corrigir. Pelo menos é o sentimento que eu fico. Porque se a cada rodada, os mesmos que erram, eles pioram os erros, Bruno, então é o que eu falo. Faliu a arbitragem. Se o CNM tivesse hoje hombridade, ele pediria o boné de onde ele está trabalhando, que no caso é a comissão de arbitragem, porque não se mostra minimamente capaz e competente para o cargo em que hoje ele precisaria ter de responsabilidade. Não tem, porque se você vê um erro desse e resolve, ok. Errar é humano. Errar 2 vezes, ok, você até releva. 3, 4, 5 vezes, aí deixa de ser erro e passa a ser incompetência gravíssima. E ele precisa ter transparência e divulgar porque o pênalti foi marcado, certo? Divulga o áudio do VAR. De repente tem alguma coisa que eles conversaram ali, que eles enxergaram que a gente não enxergou. Sim. E aí, se realmente, olha, no áudio a gente entende o que eles marcaram, não é, Renata? Sim. E fala, tá explicado. Sim. Mas precisa divulgar. A transparência, é isso que eu falo. E eu falo, sendo sincera, para mim, é um erro atrás do outro injustificável. Tem erros que a gente olha e você fala, difícil, você consegue entender, outros não. E para mim, o pior até hoje tá na Série B, que são os lances do Náutico que cobrou com o joelho. Sabe? Aquilo não pode, é proibido pela regra. Sim. E em nenhum momento a CBF veio e falou assim, olha, os nossos árbitros erraram. Realmente não pode. O nosso livro de regras foi traduzido errado. Então tá faltando muita transparência, sim. E aí você vê um jogador tendo uma reação negativa por conta de um lance que a gente acabou de ver, um lance ali que não aconteceu nada, o jogador jogou a bola no chão, aí ele comete 2 erros. Ele parou o jogo, ele deu a falta e ainda deu cartão pro jogador. Então, assim, ainda tem um autoritarismo que é excessivo e que, não, você é novo, tem que tomar conta do jogo, tem que mandar no jogo para não deixar o jogo descambar. E aí a gente acaba vendo, sabe, ao invés de cometer um erro, beleza, cometi o erro. Não, ele comete outro erro, já são 2. Ao invés de tentar consertar o primeiro. Mas isso tudo para mim é a insegurança que a comissão de arbitragem e gera nos próprios mundo. Árbitros, viu? Em árbitros grandes, experientes, nos próprios árbitros. Porque aí os árbitros ficam com medo de ser punidos. É isso, gente. Aí entra com pressão, entra com um monte de coisa no campo que só dificulta ainda mais o trabalho dele dentro do campo de jogo. E aí, Bruno, eu vou jogar até um lance da Premier League aqui. Pra gente mostrar a diferença, né? Lógico, a gente sempre fala que, mas a Premier... Mas um lance do Liverpool no Alisson... Aqui a gente vê, e que não deram falta, deram um gol. Olha aqui.
Olha o jogador em cima do Alisson. Deram gol contra ainda por cima. Deram gol, exatamente. Ainda ficou manchado no currículo. Deram gol na Premier League, isso não é gol, isso é gol. Isso não é falta. E quem estuda futebol, Silas, que foi treinador, pode até falar melhor que eu. Eu fazendo os meus cursos ali, Silas, tive uma aula de ação de bloqueio na defesa, dos defensores numa bola parada se posicionarem para fazer ações de bloqueio como é feito no basquete. E isso faz parte do futebol. Então você tem a diferença, lógico, de realmente aquele bloqueio faltoso que você impede a movimentação, mas aquela ação que faz parte do jogo, não é isso, Silas? Não aconteceu em um dos gols da Alemanha contra o Brasil, no 7-1? Aconteceu um lance de bloqueio. Sim. Acho que o Miller ficou sozinho, só chapou. É verdade. Pronto, ali foi falado muito isso, porque era novo. Essa situação do basquete, né, trazida para o futebol, mas acontece. Agora, vamos ser direto aí ao temor do Abel. Ele teme que o campeonato seja decidido por uma terceira equipe. Ele teme que erros de arbitragem possam decidir o campeonato. Vocês têm esse temor? Do jeito que tá, sim, claramente. Pode, né? Claramente. E só deixar claro, a crítica não está apontada para um ou dois árbitros e a crítica não está apontada para um ou dois clubes. É a insegurança, Bruno. É isso aí. É a insegurança que gera isso. E o árbitro é um ser humano que está lá trabalhando e que depois, quando volta para casa, quer dizer, de acordo com o Renato, ele nem volta para casa, né? Ele já entra pro avião para fazer um outro jogo e tal. Não sei se ele consegue ficar em paz, cara. E isso vai dar problema no próximo jogo. Porque uma pessoa sem paz vai prejudicando. Às vezes, inconscientemente, vai querendo compensar. Aí, descamba, né? A gente falou da final Palmeiras e São Paulo, tem um lance no jogo que é pênalti a favor do Palmeiras, que não é cobrado. E depois tem um pisão do Danilo no calcanhar do Caleri, que era para expulsão. Ele não deu nenhum nem outro. Aí então tem a hora que você toma a responsabilidade para você e tem a hora que você deixa a responsabilidade pro pessoal que tá lá em cima. E às vezes a gente pode imaginar assim, mas um campeonato por pontos corridos, os erros são diluídos. Não é bem assim, porque claro, no mata-mata, teve um erro ali que favoreceu o São Paulo e é trágico porque, né, pro Palmeiras, porque é um jogo único e é a partida de volta e não tem mais como recuperar. Sim. Imagina um jogo, um confronto direto entre essas duas equipes. Por exemplo, né, Renato, imagina o Palmeiras e Flamengo no Allianz. O Flamengo hoje está 9 pontos atrás do Palmeiras. Imagina que vão esquecer de traçar uma linha e sai um gol do Palmeiras. E o Palmeiras, né, ou o Flamengo é prejudicado em um erro assim, o Palmeiras abre 12 pontos. O impacto disso é enorme. Você tira um time do campeonato ou então você pode trazer um time para o campeonato. Claro. Se o Flamengo diminui para 6 pontos... Ou se tem um erro desse no jogo Corinthians e Atlético, ou Internacional e Corinthians... São as equipes que estão disputando. E um erro num jogo desse tem um peso muito grande. Isso é porque a gente está falando aqui no nosso mundinho fashion de parte alta de tabela, né? Exato. Mas e a situação do Avaí daqui a algum tempo? Pois é. Claro. Exato. Sim. Por isso o desespero também. Renata, obrigado, viu? Eu que agradeço, mas eu volto mais vezes. Vocês vão me ver muito por aqui durante o campeonato. A gente, na sequência, vai ouvir mais o pessoal do Palmeiras. Tem o Gustavo Gomes e o Everton falando também, já lá na zona mista do Allianz Parque.